o liberalismo clássico e a industrialização. Então esse é o assunto de hoje, que faz parte da playlist de História do Pensamento Econômico, uma introdução à História do Pensamento Econômico deste livro do Hunt. Por que ele é uma introdução? Porque é um livro que não se aprofunda nos temas, é bem pequeno, esse livro aqui especificamente dele, né? E também porque ele tem um viés socialista, um viés à esquerda, um viés marxista, que, na minha opinião, não faz sentido como uma abordagem de bom entendimento do todo, sabe? É apenas como introdução mesmo, para a gente ter uma noção de como é que o socialismo, ou aqui propriamente o marxismo, entende a história do pensamento econômico. Então, vamos lá. Eu estou hoje finalizando o último assunto do capítulo 4, e o capítulo 4 tem como título o liberalismo clássico e o triunfo do capitalismo industrial. E aí gravei diversos vídeos tratando sobre a crença política, o pensamento econômico e o pensamento psicológico também do liberalismo clássico ali por volta do século XVII e XVIII principalmente. E hoje, então, o último assunto. No final do século XVIII e no princípio do século XIX, entenda século XVIII até 1800, e século XIX seria entre 1800 e 1900. Então ele está falando ali final do século XVIII, 1700 e vamos pensar ali 1750 em diante, e princípio do século XIX até 1850, só para nós termos uma noção de data. Então no final do século XVIII e no princípio do século XIX ocorreram simultaneamente a Revolução Industrial e o triunfo do liberalismo clássico, concomitantemente, né? E o triunfo do liberalismo clássico e a ideologia do capitalismo. Então ele coloca aqui o liberalismo como ideologia do capitalismo. O liberalismo proporcionou as bases filosóficas do sistema capitalista industrial. As novas ideias liberais criaram na Inglaterra setecentista, uma atmosfera política e intelectual extremamente propícia ao desenvolvimento do sistema fabril. No período mercantilista, a ética paternalista cristã, que eu já tratei diversos vídeos sobre isso, né, em sua versão medieval, dera origem a um sistema de restrições amplamente difundido que regulamentava minuciosamente a conduta dos capitalistas. O capitalista e seus porta-vozes opuseram a esses óbices uma filosofia individualista, em nome da qual reivindicaram maior liberdade para se dedicarem à busca de lucros em um mercado livre de impedimentos e restrições. Parece lógico que o triunfo dessa filosofia tenha coincidido com a maior realização da classe capitalista, a Revolução Industrial. Então aqui ele coloca no texto como resultado, ou como resultado de tudo que aconteceu dessa divisão de classes que é própria do pensamento socialista ou principalmente marxista, né, de dividir entre classe capitalista, classe do proletariado e tudo mais. Aí você percebe que é um livro que tem essa orientação. Então ele coloca que o resultado disso culminou, né, a maior realização da classe capitalista, que foi a Revolução Industrial. É claro que provavelmente num livro mais complexo, eu não sei se algum dia eu vou conseguir encontrar, ou quando terminar esse livro eu quero buscar um livro assim, que dê as reais motivações da Revolução Industrial, que não seja uma visão simplista e determinista das coisas, assim, de classe. A classe X surgiu, então tudo aconteceu. Eu acho que o mundo não é dialético, ele não funciona assim, por isso que eu não concordo com o marxismo também. A Revolução Industrial elevou-se à condição de classe... Bom, mas só porque eu não concordo, eu acho que não faz sentido, não explica muita coisa, apenas problematiza e ainda problematiza sem solução. Isso não quer dizer que eu não tenha que ler obras assim. Inclusive o Capital e livros desse tipo, a gente lê bastante na Faculdade de Ciências Econômicas, né? Como crítica ao sistema de mercado, eu acho interessante. A Revolução Industrial levou-se à condição de classe política e econômica dominante, fato decisivo para explicar o triunfo do liberalismo clássico, ideologia da era inaugurada pelo capitalismo industrial. Então, para fechar o vídeo de hoje, fica claro que esse autor coloca que a primeira fase aqui do capitalismo é o capitalismo industrial, e que tem a sua ideologia dominante, ou seja, o seu pensamento filosófico por detrás, o liberalismo clássico, que tem aquelas três formas
aquelas três crenças que ele coloca aqui no livro: a crença econômica, a crença política e a crença psicológica. Eu vou gravar um próximo vídeo sobre um resumo, né, sobre todo o capítulo, na verdade, mas são essas três crenças que consagram o liberalismo clássico, né? E, bom, eu nem quero entrar em maiores detalhes aqui, porque senão eu vou ter que tratar sobre cada uma delas, né? A crença psicológica, a crença econômica e a crença política. Deixo isso para um próximo vídeo. Hoje eu só fiz essa breve finalização mesmo do capítulo sobre o liberalismo clássico e a industrialização, e que ficou apenas claro que agora existe uma nova era, que é o capitalismo industrial, que tem por detrás o seu pensamento filosófico fundamentado no liberalismo clássico, beleza? Dá uma olhada no vídeo anterior que eu gravei sobre o credo, a crença política, pelo menos uma parte dela ali, né? E no próximo vídeo farei um breve resumo de todo o capítulo sobre o liberalismo clássico e a industrialização. Foi o primeiro capítulo, né? O capítulo 4, que tratou do liberalismo clássico, beleza? Valeu!